nós estamos no meio de uma série de sermões. Este é o sermão do meio da série, sermão 4, da série de 7 sermões sobre o texto de 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. E nós estaremos agora fazendo a leitura deste texto da palavra de Deus, para sobre ele refletirmos. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. E a Bíblia diz assim para a gente: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Amém? Meu irmão, até onde vão os seus limites? Até onde ou até que ponto vão as suas fronteiras? Se eu tivesse que dar um tema para esse sermão, mas a vantagem de você pregar em série é que você pega o mesmo tema e aplica para tudo, né? O tema para esse sermão seria: até onde vão as suas fronteiras? Até onde vão as suas perspectivas e as suas expectativas? No livro do profeta Isaías, nós temos um texto que é desafiador para a gente. Nós temos um texto que nos incomoda ao mesmo tempo que nos encoraja. Em Isaías capítulo 54, no verso 2, a Bíblia diz para a gente: Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração, esse texto de maneira específica. Sabe o que eu estou me recordando agora? De que no início do meu ministério, lá no meu terceiro ano do meu ministério, eu escrevi uma revista de escola bíblica dominical. Ela foi inclusive editada, né? Antigamente, na antiga editora Grafê. E o tema da revista, eram 13 lições, o tema da revista era: E firma bem as tuas estacas. E eu escrevi 13 lições sobre doutrinas, né? Sobre doutrinas fundamentais da fé. Naquela época eu estava respirando teologia, era neurótico teologicamente falando. Além de ter saído fresco do seminário, fresquinho, recente do seminário, estava lendo tudo e mais um pouco que eu podia, estudando tudo e mais um pouco que eu podia de teologia. E aí eu escrevi uma série de revistas. Engraçado, não tem o original. Um pastor amigo meu tem, e ele vai me dar uma revista, porque algumas igrejas usaram. E eu fiquei feliz naquela ocasião. Não sei se eu escreveria as mesmas coisas que eu escrevi naquela ocasião, mas que isso ficou registrado na história, ficou. E quando eu estou olhando nesse texto da palavra de Deus, agora isso me vem à mente, né? E o que eu infiro aqui desse texto da palavra de Deus? O que eu infiro é que Deus quer que nós ampliemos as nossas fronteiras. Deus quer e deseja que as nossas fronteiras, elas se expandam, elas cresçam, sabe? Elas alcancem, sabe, maiores distâncias e quem sabe maiores patamares. Ampliar as nossas fronteiras significa aumentar a dimensão da influência que cada um de nós deve ter. Não é simplesmente aumentar o nosso espaço,
é tornar o nosso espaço significativo, de maneira que quem dele participa seja influenciado pelos valores que ele tem. Ou seja, o meu círculo de influência, sabe, a minha área de alcance, de influência. O que eu entendo nesse texto de Isaías é que Deus quer, quando diz, olha, amplia a tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, olha, amplia a tua influência, cresça no seu espaço, para que mais pessoas sejam influenciadas. É semelhante a gente pegar, não sei quantos já tiveram a alegria de fazer isso, mas pelo menos em filme eu tenho certeza que viram, né? De você pegar uma pedra e você atirar na água, atirar no lago. Tem gente que gosta de atirar bem rente, né? Bem rente ao espelho d'água, e você joga, ela vai quicando, e depois ela cai, né? Mas o que eu estou falando é de outro sentido, é você pegar e jogar para o alto, e quando ela cai, o impacto dela na água, ela vai gerando ondas. E essas ondas, elas vão avançando e vindo uma após a outra até que ela desapareça, mas aquela primeira, aquela segunda, vão chegando a uma distância que aquela pedra, que nós, em atirando a pedra, não teríamos condições de imaginar, que poderia chegar a influência daquele impacto até onde chegou. O que eu quero dizer com isso, com essa visão, essa ilustraçãozinha? Que o peso da influência de uma vida com Deus pode alcançar distâncias inimagináveis. O peso, sabe, a significância, o valor, sabe, de uma vida com Deus pode alcançar distâncias que a gente não imagina. É semelhante, por exemplo, àquilo que a gente começou a viver quando começamos a produzir o Bom Dia Vida. Eu não podia imaginar que o Bom Dia Vida, de tão simples que é, que ele pudesse chegar aonde chegou e que ele pudesse alcançar as pessoas que alcançou, né? E eventualmente eu sou surpreendido com alguém que passa por mim, eu não conheço, e fala assim, bom dia vida. Aí assim, ela recebe bom dia vida. Gente, ele recebe bom dia vida, né? E os irmãos vão replicando, ou seja, a pedra é atirada lá na sala de estar da minha casa, pum, e ali começa a multiplicação, e o peso dessa influência vai se expandindo, e a gente não tem noção de onde isso pode chegar. Como as nossas fronteiras se expandem, elas crescem. Por exemplo, neste momento nós estamos pregando a palavra de Deus, e esta palavra está sendo transmitida, não sei quantas pessoas estão assistindo, mas essa influência, ela está se expandindo. Não é apenas a nós que aqui estamos, a congregação reunida, mas também há aqueles que estão em seus lares, recebendo e acompanhando, e depois também aqueles que receberão o link, quem sabe, para assistirem o culto. E nós temos muitas pessoas que são tão neuróticas quanto eu, né, que depois que acaba o culto, chega em casa, assiste o culto de noite, de novo, né, Irineu? Assiste o culto de novo, né? Bem, agora eu vou receber, eu vou para lá para receber. Não, na verdade eu vou procurar defeito, mas a pessoa vai lá, né? Aí eu vejo quantas vezes eu botei a mão no nariz, quantas vezes eu puxei a calça, quantas vezes eu cocei as costas, né? Quais foram os meus erros de português, né? Eu em particular faço essa análise, tá vendo? Acabei de passar a mão no nariz de novo, coça que é uma tristeza. Mas, enfim, as pessoas recebem isso e a gente não imagina a que ponto isso pode chegar. Como isso pode aumentar as nossas fronteiras, pode ampliar o lugar da nossa tenda, estender as cortinas das nossas habitações. É engraçado que nós temos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escrevendo as suas cartas, e a uma igreja em especial, a igreja de Tessalônica, ele escreve algo muito especial. A igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 8, a Bíblia diz assim: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que dela já não temos necessidade de falar coisa alguma. Ou seja, o peso da influência daqueles crentes, do testemunho daqueles crentes em Tessalônica, ultrapassou os seus limites geográficos. Foi além
daquilo que eles podiam imaginar. O apóstolo Paulo passava em algumas cidades e ouvia testemunhos daqueles irmãos em Tessalônica. Eu acredito que era algo mais ou menos parecido com isso que Jabes queria para si. Nesse texto que nós lemos de 1 Crônicas capítulo 4, versos 9 e 10, sobre o qual temos refletido. Será que não seria isso que Jabes pensava enquanto orava ao Deus de Israel? Quando a gente olha para a vida de Jabes, a gente descobre que ele não se notabilizou simplesmente por ter recebido uma quantidade de terras correspondentes ao seu pedido, porque o texto da palavra de Deus diz que Deus lhe concedeu aquilo que havia pedido. Então tudo aquilo que Jabes pede na sua oração, a gente entende que Deus deu. Mas não era simplesmente, esse não era o principal destaque. O principal destaque a se dar para que compreendamos isto é o fato dele ser destacado dos seus demais irmãos. Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Ou seja, não apenas por conta das terras que ele recebeu, mas por conta da notabilidade que ele alcançou por conta de ter tido esta atitude diante do Deus de Israel. Eu entendo que ele desejava algo mais importante do que terras. Ele desejava mais influência e, por consequência, mais responsabilidade. Porque influência e responsabilidade são dois lados de uma mesma moeda. Dois lados de uma mesma moeda. Eu tenho, por exemplo, enquanto pastor, que ter muita responsabilidade com as coisas que eu digo, por conta das pessoas que eu influencio. E é uma coisa natural da liderança. Todo líder precisa ter a consciência da responsabilidade que tem por conta das pessoas que ele influencia, tanto nas suas atitudes, no seu comportamento, como também nas suas convicções declaradas. Algumas não são declaradas, elas são guardadas para si, mas aquelas que são tornadas públicas, aquelas que caem em domínio público, a gente precisa entender que influência exige responsabilidade. Abre parêntese. Deixa eu falar sobre algumas pessoas que se julgam influentes e esquecem-se de serem responsáveis. Gente que chega para você com um tal de eis que te digo, para entregar receita de bolo para a tua vida. E é gente que tem receita de bolo para a vida de todo mundo, mas não tem para a sua própria. Sabe dizer que Deus mandou dizer isso para você, inclusive às vezes erra o endereço, porque supostamente recebe a suposta revelação para um e entrega para outro, ou seja, Deus está precisando de um GPS, tem que dar um GPS para Deus de presente, para que a mensagem venha com o endereço certo a ser entregue. Gente que chega, sabe, para dizer para você, olha, Deus mandou te dizer isso, mas não consegue ouvir aquilo que Deus fala para a vida dela própria, para a vida dele próprio. Precisa ter responsabilidade. Primeiro porque está usando o nome que não é seu, é o nome de Deus, e falar em nome de terceiro é fácil. Usar a autoridade de outrem é fácil. Usa a sua própria, para a partir da palavra de Deus repreender ou corrigir ou instruir quem quer que seja. Não, Deus está mandando entregar uma profecia. Aqui profecia, ó. Profecia é isso aqui, ó. Aqui, ó. Bíblia. Palavra de Deus. Isso aqui é profecia. Isso. O que passa disso não é de Deus, é do diabo. Fecha parêntese. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o pastor diz à igreja. Segue o jogo, vamos lá. Entendo que ele desejava algo mais do que isso. Desejava mais influência e, por consequência, mais responsabilidade.
diante de todas as oportunidades que Deus lhe proporcionaria. Vamos ao texto. O que o texto diz? O texto, a parte do texto que estamos separando para a reflexão de hoje. Na versão revista e corrigida diz assim, olha, e meus termos amplificares. Na nova versão internacional, diz assim, e aumenta as minhas terras. Na Bíblia, na linguagem de hoje, e dá-me muitas terras. Uma paráfrase a esse texto é a seguinte: aumenta, Senhor, o meu poder de influência. É bom que a gente se lembre que Jabes viveu num tempo um período em que as tribos de Israel estavam se alojando, se estabelecendo em Canaã. Cada tribo ia se estabelecendo ali numa área específica, né? Eles estavam se ajustando dentro da terra da promessa. E a gente sabe que as tribos que acabavam ganhando uma porção de terra maior, eram tribos que exerciam certa influência, uma influência maior diante das outras. Isso naturalmente acontecia por conta da quantidade de terra que era repartida. O que eu entendo é que Jabes percebeu que existia um potencial que poderia ser melhor explorado. E ele diz assim: Senhor, dá-me mais terras, amplia os meus termos, sabe? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amplia meus termos, amplifica, amplia os meus termos, amplia as minhas propriedades. Eu tenho potencial para fazer mais do que aquilo que os outros percebem em mim. E aqui vai uma reflexão para o nosso coração. A gente não tem noção, ideia, para Deus, qual é o nosso potencial. Sabe uma coisa que é muito, eu não vou dizer triste não, e nem decepcionante, mas ela é chata. É quando você percebe que alguém julga sobre si mesmo em Deus menos do que aquilo que em Deus ela pode ser. A gente começa a se colocar, uma coisa é você ser humilde, uma coisa é você ter o cultivo da humildade, outra coisa é você se colocar numa condição menor do que aquela que Deus pode te levar. E é por isso que eu coloco aqui a nossa reflexão em cima desse ponto de partida, sabe? Até onde vão as suas fronteiras, ou até onde vai a sua influência. E aí, quando eu paro e olho para esse tipo de coisa, eu fico me lembrando do seguinte: o que Deus viu no Leonardo para fazer do Leonardo pastor, para estar diante de uma igreja? Porque o Leonardo não via isso. O que é interessante e o importante, não sou eu que não vejo, mas se eu acredito que Deus vê e eu quero entrar nesse caminho. Percebe? Aí eu tenho 3 coisas para dizer na reflexão dessa manhã. Até onde vão as suas fronteiras? Em primeiro lugar, as nossas fronteiras vão até onde nós permitimos que Deus as leve. As nossas fronteiras vão até onde permitimos que Deus as leve. Gente, não é de hoje que Deus usa pessoas comuns para realizar os seus atos extraordinários e os seus atos especiais. Não é de hoje que Deus usa pessoas que se julgam incapazes para fazerem coisas que elas não imaginavam que em Deus seriam capazes de realizar. Não é de hoje. Eu tenho exemplos para citar que vão tratar disso. O que Deus precisa é de um coração que lhe seja sujeito e que esteja disposto a aceitar esse desafio. Queridos, eu entendo que Jabes percebeu isso e ousou confiar as fronteiras da sua vida nas mãos do Senhor.
o limite da sua influência, para que Deus pegasse e a estendesse e a ampliasse. Sobre isso nós temos alguns casos na Bíblia, alguns casos curiosos. Por exemplo, Gideão se menosprezou. Ele disse assim: olha, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Deus o estava convocando, chamando para utilizá-lo com um propósito, e o primeiro pensamento, a primeira reação de Gideão foi: olha só, de todos dentro da minha casa, eu sou o menos provável. Eu sou o menos provável, eu sou o que seria o menos esperado. Talvez alguém aqui se imagine dessa forma. Talvez alguém aqui se olhe, se enxergue desta forma. No entanto, Gideão foi usado por Deus de maneira que ele não poderia imaginar ser usado. Jeremias, ele declarou-se imaturo. Ele disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E Deus vai falar assim: olha, você não diga que você é assim, porque aquilo que eu mandar você dizer, você dirá, e aonde eu mandar você ir, você irá. Ele julgou-se imaturo. No entanto, tanto Gideão, quanto Jeremias, quanto outros improváveis foram usados por Deus. Tiveram o limite da sua atuação, da sua influência, expandidos. Foram além do imaginável, foram além do que se esperava, porque Deus fez com que as suas vidas ganhassem um significado e um peso de influência maior do que aquilo que todos olhavam. Ambos tiveram suas fronteiras ampliadas por Deus. O que eu quero dizer com isso? O que determina o meu destino não é a minha origem, e sim a minha caminhada de fé com Deus. O que determina onde eu vou chegar, o que determina qual será o meu alcance, o que determina quantas pessoas me levarão a sério, a quantas pessoas influenciarei, para quantas pessoas serei eu relevante, para quantas pessoas me tornarei importante, não é, por exemplo, a minha origem humilde, ou não é, por exemplo, a minha origem, quem sabe até desprezível ou desprezada, não é aquilo que de repente aos olhos se salta e que não traz, credibilidade e expectativa no coração dos outros. Não, é a caminhada minha de fé com Deus que determina o que e onde eu vou chegar. O que e onde você vai chegar, a quem você vai conseguir influenciar, como a sua vida vai ter o seu significado expandido. Uma coisa muito curiosa em relação a isso, e é um privilégio, é o peso de influência que os professores têm. Há pouco tempo atrás encontrei com uma professora minha da 4ª série, a antiga 4ª série, chamava-se de primário, E eu encontrei com uma delas, e a gente começou a conversar, e a gente foi falando, lembrando dos nossos alunos dela e meus colegas de classe, e o que cada um era naquele momento da vida, neste momento atual da vida, Amigo meu que hoje é médico, outros amigos que são pastores, amigos que são executivos da Petrobras. Isso é peso da influência daquela pessoa que teve participação na formação dos outros. A gente não pode imaginar que isso pode acontecer. Existem os dissabores? É lógico que existe. Existem as decepções? É lógico que existem. Existem aqueles que infelizmente tomam outro caminho. Mas quando essa formação ela é feita desta forma, com responsabilidade, e as pessoas, aqueles com os quais nós trabalhamos, acabam encontrando o caminho para poderem crescer,
a gente chega lá. O trabalho dela se expandiu até um dos escritórios da Petrobras. E por aí vai. Meu querido, até onde vai a sua influência? Até onde vão as suas fronteiras? Não importa quem você é, se a sua família é simples, humilde, se a sua origem é humilde. É interessante, o pioneirismo evangélico no estado do Rio, ele é de origem interiorana. Você sabia disso? Ele não é de origem da capital, de famílias abastadas da capital. Os missionários que vieram dos Estados Unidos começaram a se instalar, por exemplo, no meio batista, lá no norte e noroeste do estado. Os maiores líderes denominacionais que nós tivemos são pessoas de cidades do interior, gente que foi formado lá no interiorzão mesmo do nosso estado, de família simples. Gente que chegou a ser presidente da convenção, gente que chegou a ser presidente da Aliança Batista Mundial, e por aí vai. Mas o pioneirismo, sabe, a plantação de igreja, naquele tempo em que se pregava o evangelho montado a cavalo, expandia-se o evangelho plantando igrejas. A gente não podia imaginar que pessoas tão simples tivessem a capacidade de, em sendo usadas por Deus, alcançarem influências extraordinárias. Você pode, em Deus, ter as suas fronteiras ampliadas. Amém? Depende do quanto você permite que Deus a conduza, que Deus a estenda. Segundo lugar, as nossas fronteiras, elas vão até onde se adequam aos propósitos de Deus. Como eu já disse, a expressão central nesse texto é: e Deus concedeu o que lhe tinha pedido. Quando a gente olha para essa parte final do texto e percebe que Deus concedeu, ou seja, Deus aprovou, a gente começa a olhar que perceber que houve uma concordância, houve uma coadunação, sabe? As coisas, elas se casaram entre os propósitos que Jabes tinha no coração com os propósitos que Deus tinha no seu coração. O fato de Deus ter concedido a Isaque o que pediu demonstra que não houve conflito entre o que Deus queria e o que Jabes queria. Esse é o principal conflito e problema que a gente encontra na resposta às nossas orações. Sabia? Às vezes nós ficamos chateados, quem sabe até mesmo decepcionados, entristecidos, porque algumas de nossas orações não são respondidas. Aí, quem sabe, algum desavisado, ele acaba deixando assentar e aninhar no coração a ideia de que Deus não está interessado, sabe, neste caso, neste ponto da sua vida. Não é este o caso. É que Deus está percebendo que há conflito, que há uma tensão entre o real desejo e objetivo do pedido e aquilo que Deus tem de propósito para a vida da pessoa, e por isso algumas pessoas não têm as suas orações respondidas. Daí a palavra de Deus nos ensinar o seguinte: olha, pedis e não recebeis. Por quê? Porque Deus é ruim? Porque Deus está zangado, chateado, aborrecido? Porque Deus simplesmente assentou no coração porque Ele não quer dar? Não. Ele diz: pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal. E aí ele vai explicar por quê. Porque vocês pedem para os vossos próprios, seus próprios deleites. Quando a gente olha para esse texto e percebe que Deus concedeu a Jabes aquilo que pediu, a primeira constatação que a gente faz é que Jabes não estava preocupado com o seu deleite pessoal.
Jabes não estava preocupado com a sua satisfação pessoal, Jabes não estava preocupado com a sua realização pessoal, e Deus por isso lhe concedeu, porque houve concordância, sabe? As coisas, elas convergiram, tanto o propósito de Deus quanto o propósito do coração de Jabes, e Deus disse: eu aprovo esse negócio. Então as nossas fronteiras, elas se expandem à medida que os nossos propósitos, os meus e os de Deus, os nossos e os de Deus, eles convergem, eles se unem, eles se adequam. A expansão das minhas fronteiras depende da minha conformação aos propósitos de Deus. E não é Deus quem tem que ajustar a sua vontade, não é Deus quem tem que, ele está entrando por esse caminho aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer para ajustar essa questão aqui. Não, a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito, a Bíblia diz que a palavra do Senhor é poder, a Bíblia diz que nesse caminho, que é o caminho do justo, quando o justo nele trilha, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, é o justo, é o servo, é o filho, quem decide caminhar no caminho de Deus, e quando isto acontece, os propósitos de Deus se alcançam, são alcançados. Não há razão para Deus ampliar as fronteiras de quem quer que seja, se Ele não será glorificado nisso, só para poder satisfazer o desejo do filho e o desejo do servo. Não há razão de Deus fazer isso. Volto a ressaltar, o fato de Deus ter concedido a Jabes o que pediu, foi porque houve compatibilidade de propósito. Sabe por quê, gente? Estamos tratando de influência, e influência é poder, não é? Influência não é poder? Influência é poder, porque se você consegue exercer influência sobre alguém, de certa forma, você tem certo poder na formação do pensamento de terceiros, na decisão de terceiros. Influência é poder. E se este poder não estiver subjugado a Deus, o resultado é catastrófico. Se este poder não estiver subjugado a Deus, vai levar a pessoa ao desvio. Lembra de Saul? Lembra de Saul? O que Deus mandou Saul fazer naquela batalha? Olha, mata todo mundo, eu não quero nada daí, nada. Saul vai lá e traz despojos, não era para trazer nada. Até os animais eram para terem sido executados, porque havia prática de zoofilia no meio daquele povo. E aí volta Saul feliz, né, com os despojos da batalha, com gado, com cabrito. E aí chega Samuel, chega o profeta. E aí, cumpriu a vontade do Senhor? Cumpri, eu cumpri a vontade do Senhor. Aí vira o profeta e diz assim: que balidos e mugidos são esses que ouço? Ele deduziu que estava fazendo uma boa coisa, tinha poder para isso, mas não foi isso que Deus mandou você fazer. Deus mandou você destruir tudo. Não, mas eu achei que eu estava fazendo uma boa coisa para Deus. O que você acha não importa. Obediência não admite achismo. Obediência é: você tem um comando, você tem uma ordem, você a cumpre. Missão dada, missão cumprida. Isso que é obediência. Deus está te rejeitando agora. Você agora está sendo rejeitado por Deus. Foi o que aconteceu com Saul. Influência é poder. Poder exige responsabilidade. Obediência é cumprimento. Cumprimento cabal. E a gente sabe que obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor do que você arriscar. Deus o rejeitou
porque o poder o fez desviar dos propósitos de Deus. Meu querido, adeque seus propósitos de Deus, e Ele ampliará as suas fronteiras, em nome de Jesus. E em último lugar, as nossas fronteiras vão até onde aproveitamos as oportunidades de Deus. As nossas fronteiras vão até onde aproveitamos as oportunidades de Deus. O nosso poder de influência aumenta à medida em que aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá. Jabe soube aproveitar a sua, e isto o fez o homem mais respeitado de sua família. O homem que se destacou dentro da sua família. O que a gente precisa entender é que a oportunidade faz parte de um processo composto dos seguintes fatores. Oportunidade é a primeira delas. A oportunidade automaticamente ela gera uma incerteza, essa incerteza é o medo. A gente tem a oportunidade, a gente começa a questionar, é ou não é, podemos ou não podemos, vai dar certo ou não vai dar. A oportunidade gera um medo que nos leva a refletir sobre o risco. A gente pesa, a gente começa a fazer conta, e é nesse momento que a nossa fé começa a se questionar, que começamos a questionar a nossa fé, mas ela precisa vencer a oportunidade, precisa avançar o medo, avançar e passar pela fase do risco, para chegar especificamente à fase da fé, em que a fé se estabelece, em que a fé vence, em que a fé prevalece, ou seja, oportunidade, medo, risco e fé. E a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. A igreja é um organismo de fé. A família de Deus, as famílias de Deus são organismos de fé. Os propósitos de Deus são vividos pela fé. Então a gente precisa identificar a oportunidade, e mesmo que nos sintamos inseguros, tenhamos medo e a gente calcule os riscos, isto não pode tornar menor aquele que é o principal fator, a fé. Sabe quem nos ensina sobre isso? Quem nos ensina sobre isso foi Davi. Davi nos ensina como vencer como funciona esse processo. O processo para Davi funcionou da seguinte maneira: primeiro o leão, depois o urso, depois Golias, depois o reinado. Primeiro o leão, depois o urso, depois Golias, depois vai perceber como ele vai reagir em relação à perseguição de Saul, como ele vai agir em relação à unção que recebe para ser rei, respeitando aquele que era o seu rei, até chegar ao reinado. A fé é sempre despertada em meio às necessidades. Elas são oportunidades para a expansão da nossa fé e, por conseguinte, das nossas fronteiras. A gente não expande a nossa fronteira de influência simplesmente porque a gente quer. A gente faz porque a gente crê. Imagina você, se Pedro imaginava sobre si mesmo que ele seria capaz de ser quem se tornou. Imagine você, se passava na cabeça de Pedro que ele ia chegar no templo para orar, junto com João, e ele ia dar um comando, uma ordem para um coxo, e aquele ficaria curado, sarado, e entraria com ele no templo. Não era uma questão simplesmente porque ele quis, foi porque ele fez em nome de Jesus de Nazaré. Foi porque ele fez em nome de Jesus de Nazaré. Ele fez por fé. Aproveitar as oportunidades significa encarar as dificuldades confiando no poder de Deus. Toda dificuldade, todo problema é em si mesmo uma oportunidade. Você tem uma oportunidade de superar, tem uma oportunidade de enfrentar, tem uma oportunidade de colocar isso diante de Deus e vencer isto
em Deus. Aconselhava uma pessoa essa semana sobre a dificuldade que essa pessoa tinha de liberar perdão. Perdão a uma pessoa que lhe fizera muito mal, mas muito mal. E eu disse o seguinte: perdoar não é uma decisão moral. Perdoar não é uma decisão matemática. Perdoar não é uma decisão de inteligência. Perdoar é uma decisão de fé. Você faz por fé. Sabe o que a Bíblia diz? Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo aquele que estando em mim e eu nele, esse dá muito fruto, né? E quando o pai vê que esta vara está dando fruto, ele vai e a corta, a limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, eu e vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. O que é este fruto? Todas as virtudes de Deus. Ele pega a imagem da videira para dizer: olha, Jesus é a videira, o Pai é quem cuida, os ramos dão os frutos, mas quem alimenta é a graça que passa pela videira e que vai pelos galhos e que chega até os ramos e lá dá o fruto. O perdão que essa pessoa precisa, ela vem pela fé, ela gera lá no ramo o fruto do perdão. Não é simplesmente porque ela decidiu inteligentemente, ou porque ela acha que moralmente deve fazer, ou porque ela tem simplesmente a capacidade de virar a página e esquecer. Não, o perdão, para ter efeito na vida de alguém, ele precisa ser de origem espiritual. É só isso que faz com que o perdão, em sendo concedido, sendo gerado pelo Espírito, ele faça com que num determinado problema que aconteça depois, o defunto não seja ressuscitado, porque ele foi perdoado em Deus. E se Deus não lembra dos meus pecados, por que eu vou ficar ressuscitando essas coisas na minha vida? Por quê? Porque foi gerado em Deus. Então todo problema em si é uma oportunidade. Todo problema em si é uma oportunidade. Uma oportunidade de você experimentar Deus de maneira inimaginável, confiando no poder de Deus. Às vezes, queridos, já não temos outra atitude a tomar senão descansarmos nos cuidados de Deus, mas não podemos abrir mão desses cuidados. Amém? Me lembrei agora de um hino do cantor cristão, esqueci o número, 324, não me recordo. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutai sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém? Até onde vão as suas fronteiras? Permita que Deus as leve até onde Ele quiser. Ele sabe que há mais a ser explorado em você. Ele sabe. Adeque os seus propósitos aos propósitos de Deus, e Ele ampliará as fronteiras da sua influência. É engraçado eu falar sobre isso, porque eu estou para começar essa semana a primeira reunião dos líderes de base da igreja. Eu tenho compartilhado com a liderança
uma visão de ministério, e essa visão de ministério chega a lideranças de base. Hoje a gente tem na liderança de base, da base de adoração, a Gabi com o Cadu. A gente tem na liderança de base de proclamação o nosso irmão Luiz. A gente tem na liderança de base de comunhão um casal que eu ainda vou apresentar à igreja, da nossa igreja mesmo, obviamente. Nós temos na base de ensino ainda eu, assessorado pela Nicole, e ainda falta nós termos o líder de base de serviço. Mas eu não vou colocar a faca no pescoço de Deus dizendo que eu preciso de um líder para a base de serviço amanhã. Vai ter que surgir de acordo com os mesmos critérios que eu no meu coração estabeleci e entendi serem de Deus para isso. E aí interessante que eu conversando com essas pessoas, a preocupação é a seguinte: pastor, somos nós mesmos, será que a gente vai conseguir fazer? Será que a gente vai dar conta? Gente, quando a gente é com os nossos propósitos, os propósitos de Deus, Ele amplia, Ele estende as nossas fronteiras. A gente chega e a gente vai até onde a gente não imaginou. Aceite os desafios de Deus para você. Eles são as oportunidades de expansão da sua influência. Queria que você abaixasse sua cabeça, que você orasse, porque de todos os sermões que eu tenho pregado dessa série, todos eles são pertinentes demais à vida da igreja. Esse é um que estamos vivendo de maneira muito intensa. Deus está ampliando as nossas fronteiras. Deus está ampliando o limite da nossa influência. E nós precisamos ser espirituais, responsáveis, obedientes, tementes. E isso vai se repercutir na vida de cada um de nós. Deus quer que a gente vá além. Amém, irmãos? Deus quer que você vá além. Deus quer que você avance de fase, que você suba mais um degrau, e mais um degrau, e mais um degrau, e mais um degrau. E as oportunidades que Deus nos dá, elas são grandes aos nossos olhos, mas pequeninas diante daquilo que Deus já tem posto no coração para cada um de nós. Aonde você pode chegar? Uma coisa é certa, assim como Jabes, Deus quer olhar para você e conceder o seu pedido. Peça ao Senhor: Pai, amplie as minhas fronteiras, amplia as minhas fronteiras. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas em Tuas mãos e suplicar a Tua misericórdia para com a vida de todos nós. E pedir, Deus, dá-nos um coração parecido com o coração de Jabes, que fez uma oração simples e no final pôde experimentar como resposta a aprovação a tudo o que pedira ao Senhor. Dá-nos a graça, Deus, e te pedimos: amplia os nossos termos,
Dá-nos, ó Pai, a capacidade de irmos além. Mas contigo, Deus, de maneira responsável, temente e obediente, em nome de Jesus.